Beleza pura? Vocês gostam de treta, né? Vou contar essa com o Moraes que aconteceu no gramado do Maracanã, pós-Fluminense e Vasco. Deixa eu explicar aqui. O jogo terminou empatado. Fluminense com o time reserva e o Vasco com a força máxima. Eu era repórter da Rádio Transamérica no Rio de Janeiro e só estava eu no campo de jogo para fazer a entrevista com os dois times. Com o atleta do Fluminense, que eu não lembro o nome, eu fiz a seguinte pergunta. Para vocês do Fluminense, empatar com os titulares do Vasco é como se fosse uma vitória? E para os atletas do Vasco, no caso agora o Moraes, eu perguntei... Chega a ser uma vergonha empatar com o time reserva do Fluminense, Moraes? A vergonha, acho que essa é a sua pergunta, né? Você achou? Qual pergunta você faria melhor? Não, a vergonha é a sua pergunta, pô. Eu acho que o futebol é uma vergonha, Moraes. Vamos lá, Moraes. Pô, sabe... Não me acredita, não, rapaz. Como é que tu vai me acreditar? Vem cá, meu irmão, tu não falou que minha pergunta é uma vergonha? Eu acho que o futebol é ruim. Vem cá, porra, vamos conversar. Chove, Moraes. Que treta, hein? Naquela oportunidade, 2007, a rede social forte era o Orkut. E eu recebi mais de 2.000 mensagens. A maioria esmagadora de torcedores do Vasco enfurecidos pelo fato de eu ter arrumado uma confusão com um jogador do clube. Alguns anos se passaram e eu, já no esporte interativo, apresentando o programa Jogando em Casa, fui surpreendido. A produção preparou uma surpresa pro Baran. Vai lá. Aproveitar a oportunidade aqui para fazer as pazes, mandar um abraço pro Leonardo Baran aí, com quem eu tive um desentendimento, se eu não me engano, em 2006. Eu acho que faz parte do passado, foi coisa do calor da partida ali. Mandando um forte abraço aí. E aí, aceita ou não as desculpas do Moraes? Comente, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like. Deixa eu contar alguns bastidores da época. Ao sair do gramado e chegar até a cabine da Rádio Transamérica, os assessores do Moraes vieram pedir desculpas em nome do atleta. E eu não aceitei. Por quê? Foi o Moraes quem discutiu comigo. Foi o Moraes quem brigou comigo. E as desculpas do Moraes, elas deveriam ter sido feitas no local da briga, ou seja, ao microfone da Rádio Transamérica perante aos ouvintes da Rádio Transamérica. Eu não quero saber se o Sport TV estava filmando, se apareceu na TV, enfim, o meu trabalho era para a Rádio Transamérica, a briga foi ao microfone da emissora, então o Moraes e não qualquer outra pessoa, em nome do Moraes. O Moraes teria que, no microfone da rádio, no próximo jogo, enfim, em algum momento, ter pedido desculpas. E muitos colegas que estavam no Maracanã trabalhando também, no dia ou depois, falaram, pô, Baran, por que tu não brigou com o Moraes? Por que tu não revidou o empurrão ou deu um soco no Moraes? Você imagina se eu estivesse brigando mesmo com o Moraes no gramado do Maracanã? Sabe o que iria acontecer? Os jogadores do Vasco iam ver que tinha um atleta do Vasco brigando com alguém e iam lá. E os colegas do nobre jornalista? Os repórteres, eles iriam largar o microfone das suas respectivas emissoras? Eles iam deixar o trabalho de lado para ir se juntar a mim brigando contra jogadores do Vasco? Não, óbvio que não iriam fazer isso, ou seja, ia ser o Baran contra o time do Vasco inteiro. Eu também poderia, mas decidi não fazer, ter entrado com uma ação contra o Moraes. Afinal de contas, tinha muitas coisas a meu favor. Primeiro, eu sofri uma agressão física. Segundo, diante de milhares de torcedores que estavam no estádio, outros milhares de torcedores que estavam acompanhando pela TV e outros milhares de torcedores que estavam acompanhando o jogo pelo rádio. Certamente seria uma ação ganha. No dia seguinte, a matéria saiu da briga, né? No Jornal Globo, no Lance, no Jornal do Brasil, no Jornal dos Esportes, todos eles existiam ainda à época e todos deram nota, algumas nota pequena, nota média, uma coluna, enfim, mas todo mundo teve uma repercussão, afinal de contas, era um jogador do Vasco brigando no gramado do Maracanã. Gostou da história? Até a próxima, tem mais por aí.